A gente vai falar agora de saúde. Você tem filhos pequenos? Como é que é o sono deles, hein? Tranquilo ou barulhento? Olha, um alerta. O ronco infantil é tão comum quanto em adultos. E o barulho que se produz durante o sono pode ter como origem alguma infecção ou alergia. É o que a gente vai ver na reportagem da equipe de TV Paraná. Rodou. Helena passou por uma cirurgia há 3 meses. Ela teve as amígdalas e a adenoide, tecido esponjoso que fica atrás do nariz, retirados para corrigir um problema que parece simples, mas não é: o ronco. O que a gente percebeu aqui de noite, acontecia muito de ela dormir com a boca aberta, né, e a gente percebia que ela roncava realmente, né, e sempre uma dificuldade de respirar. Acordava, né, com secreção, às vezes com o nariz trancado. Passado o pós-operatório, a garotinha ganhou mais qualidade de vida. Ela está respirando melhor, não fica mais de boca aberta. O ronco é sempre um sinal de alerta. Ele pode ser eventual ou crônico. Quando o problema é muito frequente, ele pode trazer consequências sérias e prejudicar o desenvolvimento da criança. Até o rendimento na escola pode cair. Os pais devem prestar atenção e levar o problema ao pediatra ou otorrino, que vai indicar o melhor tratamento para o ronco. Sempre tenta se tratar antes. Se você não tiver uma melhora, daí a cirurgia acho que está bem indicada. Tá aí, olha, para falar mais desse assunto, eu estou recebendo hoje o Dr. Edson Arpini, que é pediatra e está aqui comigo. Dr. Edson, que prazer recebê-lo mais uma vez hoje aqui no Comunidade, né? E você aí de casa pode interagir com a gente mandando a sua pergunta, você pai, você mãe, né, que queira esclarecer dúvidas com o Dr. Edson, nosso pediatra, né, que está aqui com a gente. O telefone está na tela, o WhatsApp 91430639. Mande aí a sua pergunta, eu recebo aqui instantaneamente para repassar para o nosso entrevistado. Ou então, mande pela nossa página aí no Facebook. É só você acessar www.facebook.com/comunidade oficial. Aproveita para deixar o seu like lá para a gente na nossa página. Agora, doutora Edson, a gente viu, né, a reportagem trouxe muito bem duas causas que podem aí desencadear no ronco infantil, que é a alergia adenoide, né, que é uma outra infecção. Agora, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo lhe perguntando, é comum o bebê roncar? A obstrução nasal nas crianças pequenas, principalmente nos recém-nascidos, esses do primeiro mês de vida, é bastante comum, até porque o calibre da via aérea desses bebês é muito pequeno, o nariz é muito pequenininho. Qualquer quantidade de secreção que seja naturalmente produzida nessa mucosa do nariz já obstrui de uma maneira significativa a passagem do ar. Então, muitas vezes, isso produz um ruído alto, ainda na altura do nariz, que faz com que tenha algum grau de dificuldade. Isso é comum, por exemplo, no bebê pequenininho que está mamando, né? E aí ele se afoga na hora de mamar porque ele tem que sugar e tem que dar o tempinho da sucção para poder respirar. Se o nariz está obstruído, certamente ele vai ser prejudicado com isso. Então, esse é um primeiro inconveniente da via aérea ser tão estreita, com uma pequena quantidade de secreção já ser o suficiente para produzir ou o ruído, o ronco, ou então até mesmo a obstrução levando ao engasgo. Então, isso é o mais comum nos bebês pequenos. Tirando, lógico, aqueles que têm malformações, mas não é o que a gente vai tratar agora. Vamos tratar das crianças que nasceram com uma via aérea normal e que eventualmente acabam tendo algum tipo de dificuldade para respirar. Então é comum e em geral é simplesmente obstrução leve que, lavando com soro fisiológico, a mãe consegue desobstruir e simplesmente retorna à respiração normal. Agora, em que faixa etária, né, é muito comum aparecer esse tipo de problema na criançada, doutor Edson? A questão do ronco e da obstrução nasal, vamos juntar as duas coisas, por que acontece o ronco? Na verdade, esse calibre que eu falei da via aérea, da passagem do ar, acaba sendo obstruído ou por secreção ou, no caso da adenoide, que é uma espécie de uma amígdala que fica na parte posterior da garganta. Diferente das amígdalas que a gente olha na garganta da criança quando ela abre e você vê no fundo, na base da língua, as amígdalas, a adenoide fica na parte de trás. Popularmente, a adenoide é conhecida como a carninha esponjosa. Pode ser carninha esponjosa. O que as pessoas chamam de carne no nariz, na verdade, é mais na parte anterior
e é o que chama de corneto, que são dobras da mucosa que ajudam a aquecer e a umidificar o ar quando a gente respira. Então, na faixa de 1 ano até os 2 anos é muito comum, porque a criança tem uma resposta a inflamações muito mais exacerbada, muito mais forte. Crianças que têm tendência a ter processos alérgicos ou não controlados, pelo menos da maneira que se esperava, fazer uma resposta inflamatória muito importante a pequenas agressões, às vezes nem infecciosas, por exemplo, fumaça de cigarro. E aí espirrar demais, ficar com o nariz muito congesto, ter bastante secreção, isso ser o suficiente para desencadear um aumento do volume, tanto da mucosa que está aumentada, quanto da adenoide que está aumentada. E isso dificulta a passagem. Então, o mais frequente é que acima de 1 ano até os 3 anos, a gente encontra um grande número de crianças que precisam ser avaliadas às custas disso. Agora, as crianças que têm algum quadro alérgico, a famosa rinite, né? Essas crianças, elas tendem a ter o ronco. Isso. Essas são as que mais frequentemente são levadas ao atendimento. O clássico da queixa é que essa criança tenha dificuldade para dormir, ou ela acorda durante a madrugada, mas ela invariavelmente dorme de boca aberta, porque o nariz está muito trancado e ela precisa respirar pela boca, que a cavidade é maior e respira melhor. Então, dorme de boca aberta, muitas vezes baba, escorre a saliva da criança quando está dormindo no travesseiro. E ela acorda num momento de grande ressecamento dessa região alta, principalmente do fundo da garganta, né, do faringe e das amígdalas, quando resseca demais e ela se sente incomodada com aquilo. Esta é a evolução mais esperada para esse tipo de doença. Por que isso acontece? Isso acontece porque a rinite, então, um processo inflamatório não controlado pela criança, que pode ser desencadeado por vários fatores, não só infecciosos, como também ambientais. Esses fatores fazem com que aumente muito a quantidade de secreção e a inflamação nessa via respiratória mais alta, e com isso a criança se obriga a dormir de boca aberta, e com isso ela ronca. Interessante. Agora, eu tenho aqui uma pergunta já de uma telespectadora, a Carmen Lúcia, do Jardim Alvorada. Ela está perguntando o seguinte: a criança respiradora bucal, ela pode desenvolver alguma alteração no crescimento crânio-facial? Sim. Nas crianças crônicas não é tão comum no nosso meio, onde as crianças são muito bem assistidas, quer seja por esse tipo de intervenção, quer seja porque as pessoas são informadas, mas isso pode acontecer. A parte anterior da face ficar deformada às custas de principalmente a anteriorização dos dentes, e essa parte da mandíbula às vezes retroagir, fica um pouco mais para trás. Ela faz um movimento como de coelhinho, né, de antecipação dos dentes e muitas vezes da protusão da língua, para poder compensar a passagem do ar. Então, existe sim a possibilidade de que, principalmente com relação à arcada dentária, existam modificações às custas dessa respiração bucal e, infelizmente, inadequada. Falando da arcada dentária, doutor Edson, a chupeta ou o hábito da criança, que a gente sabe que é muito comum, criança, quando pequenininha, né, chupar o dedo. Esses hábitos, chupeta, ou chupar o dedo, podem alterar a arcada, isso a gente já sabe, mas podem desencadear aí o problema do ronco? Não é comum que eles o façam. Em geral, as coisas andam juntas. A criança que precisa de algum suporte emocional, né, como chupar o dedo, chupar a chupeta, é uma criança que necessita de alguns cuidados da parte emocional, que é interessante que sejam observados de outra forma. Correlação direta com a rinite, isso não tem. Mas como a rinite é bastante frequente, é muito comum a gente observar crianças que usam chupeta até muito tarde e tem respiração bucal, que piora mais ainda. E além disso, a criança que chupa o dedo. Então, direta relação não existe, mas é muito frequente que a gente encontre crianças fazendo as duas coisas. Tem uma outra pergunta de uma telespectadora que está ligada aqui no Comunidade. Olá, meu nome é Maria Fernanda, falo do Jardim Tóquio, tenho um filho de 4 anos e ele apresenta um quadro de ronco infantil. Ela pergunta o seguinte, a dúvida é, usar muito soro nasal, Nelsoro ou Sorine é prejudicial? Obrigada, Maria Fernanda, pela sua audiência.
É muito comum que a gente prescreva o soro fisiológico, né? O soro fisiológico é um preparo de água discretamente salinizada para hidratar a mucosa e remover dali as secreções que eventualmente possam estar impactadas na mucosa do nariz, facilitando a infecção bacteriana. Então, o soro fisiológico, 2 ou 3 vezes ao dia, principalmente nas crianças pequenas, tendo esta indicação, não tem problema de ser usado. Os soros ou os produtos que têm vasoconstritor, ou seja, tem um produto farmacológico que diminui o calibre dos vasos do nariz, como estes que ela citou, para adultos não devem ser usados em crianças. Mesmo no adulto, ele tem uma indicação precisa e por tempo limitado. Muita gente conhece, muita gente que usa soro e fala que é viciado no sorinho do nariz. Na verdade, não é uma questão de vício, é uma questão de que existe uma dilatação dos vasos dessa região. Quando você joga o remédio, ele vasoconstringe, que ele diminui, melhora a respiração, mas logo em seguida ele volta a dilatar novamente. E aí você fica precisando, nesse mecanismo de rebote, que a gente fala, precisa ficar voltando a usar o remédio novamente. Por isso pessoas usam de madrugada, usam no meio do dia, usam várias vezes. Na verdade, a conduta é inadequada. O soro fisiológico com vasoconstritor para os adultos tem uma indicação bastante precisa e limitada. Nas crianças ele deve ser evitado. Olha aí, então está respondida a sua pergunta, Maria Fernanda. Agora, doutor, já que a gente está se dirigindo tanto aos pais que estão nos acompanhando, né? Tem algum lado recomendável aí para deixar a criança, ainda mais os bebês de colo, dormindo? Essa é uma grande discussão mundial hoje em dia, né? Principalmente levantada pela Academia Americana de Pediatria, falando sobre a possibilidade de um síndrome específico. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de uma doença ou de uma situação clínica, que chama síndrome da morte súbita. Bebês pequenos, nos Estados Unidos principalmente, estatisticamente são computados como bebês que não têm um diagnóstico de por que eles faleceram durante a noite, por exemplo. E de todos os dados estatísticos analisados, aquele que se viu que mais protege a criança contra essa fatalidade é deixar a criança dormindo de barriga para cima. Então existe no Brasil uma campanha também capitaneada pela Organização Mundial de Saúde, em que existe a indicação de que os bebês pequenos durmam de barriga para cima. Vejam, não é só para evitar o refluxo, não é só porque se o nariz estiver trancado vai ser melhor, não é isso. É uma outra doença, uma outra situação clínica grave. Olha. Ponto. Vamos falar de um outro problema que a gente tem que analisar com relação à obstrução nasal, que é a possibilidade da apneia. A apneia é a parada da respiração. Mas veja, muitas vezes bebês pequenos têm períodos relativamente longos de pausa respiratória. O bebê pequeno não respira regularmente como a gente, 16, 17 vezes por minuto. O bebê pequeno respira em torno de 40 vezes por minuto. E ele não respira na sequência, ele respira assim, desenhando. Olha, que é muito comum a gente estar no pronto-socorro e pais chegarem desesperados com os bebês porque eles pararam de respirar. Na verdade, a pausa de até 10 segundos é mais ou menos esperada por bebê pequeno. O que não pode é que ela passe esse tempo. Ultrapasse e junto 10 segundos. Com isso, em torno de até 20 segundos, com a queda da oxigenação, porque isso sim pode ser prejudicial para a criança. Essa é a definição de apneia. É diferente dos adultos. Os bebês podem apresentar um quadro mais severo Sim. de apneia, doutor? Podem. Obstrutiva, por exemplo, né? Quando eu tenho uma adenoide, eu tenho uma quantidade de secreção muito grande no nariz, o bebê pode deixar de respirar, ele pode ter uma obstrução. Não é comum de acontecer, mas isso pode acontecer. É por isso que a gente usa o soro fisiológico para lavar e manter a via aérea pérvia. Então, não é comum que isso aconteça, mas os bebês pequenos, a gente deve ficar atento para eles. Claro. A outra causa de apneia não é só obstrutiva, ela pode ser central, mas são os bebês pequenos, por exemplo, prematuros extremos, que nasceram muito antes do tempo, por exemplo, vai nascer em torno de 38, 39 semanas, ele nasceu com 30 semanas. Ele não nasceu com 3 quilos, ele nasceu com 1 quilo. Então esse bebê precisa de uma maturidade neurológica que vai ser adquirida no decorrer do tempo. Então este bebê é um bebê de risco para apneia. O bebê que tem uma obstrução nasal
Não é comumente um bebê sujeito a isso, mas é importante que a gente conheça e saiba que isso pode acontecer. Certamente. Olha, eu tenho mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Olha, você aí de casa que ainda não fez, né, a sua pergunta, pode esclarecer a sua dúvida com o Dr. Edson Arpini, médico pediatra que hoje está aqui com a gente. Nosso assunto é ronco infantil, o telefone está na tela, 91430639. E eu gostaria de agradecer a Viviane Amaral, que diz que sempre nos acompanha pela internet. Ela é de Cianorte e tem uma pergunta para o Dr. Edson. Meu filho tem rinite alérgica. Quando a alergia dele está atacada, geralmente os olhos também ficam muito vermelhos e ardendo. Isso é normal? Sim, é bastante comum que isso aconteça. Não são todas as crianças que têm rinite que fazem um quadro que também comprometa a mucosa da conjuntiva, né? Os olhos também ficam vermelhos. É comum em algumas dessas crianças, além de ficar vermelho, principalmente quando a criança esfrega os olhos, porque ela sente uma certa ardência e uma queimação, e quando ela esfrega o olho fica edemaciado, ou seja, a pálpebra fica inchada. Então é um bebê que muitas vezes, uma criança que muitas vezes, além de ter o nariz trancado e tem uma inflamação desencadeada por esses fatores que a gente comentou, também possa acometer a mucosa da conjuntiva ocular e principalmente aqueles que esfregam muito o olho, ficar com os olhos mais inchados. Esse quadro todo, na grande maioria das vezes, e todos os que estão nos assistindo já usaram esse tipo de medicamento, na grande maioria das vezes, além da limpeza da cavidade nasal com soro fisiológico, os remédios mais indicados e continuam sendo indicados são os anti-histamínicos e os corticoides, ou por via oral ou por via tópica. Hoje em dia existem corticoides para usar diretamente, para aplicar no nariz, que tem menos efeitos colaterais a longo prazo. Então, não tem problema também de usar esses remédios por tempos determinados, mesmo que sejam várias vezes. O que não se deve fazer é usar o corticoide, por exemplo, por tempo indeterminado e sem intervalos. Ou seja, não vai usar corticoide durante 2 meses, exceto os remédios que possam ser usados da via nasal, os tópicos. Esse sim, o corticoide pode ser usado por tempo mais prolongado. Então, essas situações onde acomete também os olhos, em geral, os pacientes precisam de um cuidado um pouquinho maior, né? Sem dúvida. Olha, para você que chegou em casa agora, ligou a televisão neste instante, Dr. Edson Arpini, pediatra, aqui hoje no Comunidade, nosso convidado para falar de ronco infantil. Ele está esclarecendo, né, dúvidas frequentes aí dos nossos telespectadores. Agora, Dr. Edson, como é que os pais, uma orientação para os pais antes da gente encerrar o programa, como é que eles podem intervir para que esse problema do ronco aí não mais ocorra precocemente, ou seja, na idade infantil? É tentar fazer um diagnóstico precocemente de qual é a causa do ronco. Porque sempre que você identifica que essa criança ronca, na grande maioria das vezes você vai identificar uma criança que é um respirador bucal, que muitas vezes baba enquanto está dormindo, e daí suja a fronha, por exemplo. E essa é uma criança que tem períodos cíclicos de piora. Na grande maioria das vezes ela tem uma atopia, ela tem uma alergia. Nos bebês pequenos e nas crianças pequenas é muito difícil às vezes a gente fazer o diagnóstico de qual é a causa que está fazendo aquilo acontecer. Sinceramente, o tratamento para essas as afecções mais comuns, ele é bastante semelhante. E principalmente quando a gente não define uma causa, o mais importante é que a gente tenha então um bom acompanhamento do pediatra, eventualmente um alergista que possa dar uma opinião e daí sim esclarecer algumas dúvidas e fazer alguns diagnósticos associados que podem estar acontecendo e que o pediatra não está alcançando. E finalmente, ter esses cuidados que a gente falou agora há pouco. Lavar a via aérea naqueles que têm rinite, naqueles que têm história familiar de rinite ou que já têm um diagnóstico da rinite. Manter o soro fisiológico sempre junto à criança. Sem dúvida. E evitar a infecção secundária, que é um grande comprometimento através da sinusite ou da amidalite, faz com que a criança tenha uma resposta melhor e a gente consiga muitas vezes não precisar da cirurgia da adenoide, não precisar de nenhuma intervenção mais séria ou grave com relação ao seio da face, que é o grande vilão depois de uma certa idade, principalmente depois dos 3 anos de idade. Agora, para que a gente possa encerrar,
uma última pergunta. São muito sutis as diferenças no barulho do ronco, porque são os pais que relatam ao pediatra, né, que tipo de ronco a criança, o filho tem. De que forma aí os pais podem identificar qual é a origem, né, desse ronco? Certo. Acho que vamos tratar isso como ruídos. Os ruídos respiratórios, a gente classificaria 3 deles que eu acho que é importante de reconhecer. O ronco normal, que nem ronco de porquinho, é um ronco principalmente que acomete via respiratória alta, o nariz entupido, quer seja por secreção, quer seja pela adenoide, ou por uma rinite exacerbada. Esse é o mais conhecido, esse é o que faz o respirador bucal se tornar o conhecido da casa porque ele ronca de noite. Uma outra coisa importante é que muitas pessoas, em vez de chamar de ronco, chamam de chiado. Meu filho está com um chiado no peito. Chiado no peito é muito mais o barulhinho de um gatinho do que propriamente o ronco, que é que nem o do porquinho. Veja, tem uma grande diferença, porque o chiado é, em geral, um comprometimento da via respiratória baixa, abaixo da corda vocal, como, por exemplo, o paciente asmático. Porém, a terceira e mais importante é aquele que faz um quadro que acorda os pais de noite quando ele faz um guincho, é como se desse um grito, porque ele fica sem respirar por um tempo na apneia e de repente ele consegue respirar. E aí ele respira. Esse é o que a gente tem que tomar cuidado. Os outros 2, com tratamentos e com diagnósticos, a gente consegue encaminhar. Mas aquele que faz a apneia, que tem esse guincho, que acorda de noite desesperado à busca do ar, esse deve ser levado ao médico no dia seguinte, porque provavelmente ele deve ter um quadro mais severo do que os demais. Tá aí as orientações, Dr. Edson Arpini, médico pediatra, hoje aqui no Comunidade. Gostaria de agradecer a sua participação, sua presença, super obrigada. E eu aguardo que o senhor retorne outras vezes para compartilhar conhecimento, falar de saúde aí. Estou sempre com à a disposição. gente, viu? Será um Obrigada. prazer.